Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os FIAGROS, que são fundos de investimentos do agronegócio. A gente vai ver como que investir nessa metodologia é interessante e é acessível para o pequeno investidor também. Além disso, a gente faz a atualização da carteira de fundos imobiliários e FIAGROS aqui do canal onde a gente investe toda semana R$50, e a gente vai falar em especial do RZAG 11, que é um FIAGRO aí, vocês vão entender todo esse cenário e toda essa dinâmica. Eu sou o Gustavo e você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E como que é investir em tudo isso que eu falei do agronegócio? É o seguinte, a gente tem o que se chama de fundos de investimento do agronegócio, chamados FIAGROS. Esses FIAGROS são os fundos onde nós, cotistas, compramos as cotas desses fundos e esses fundos financiam indiretamente lá o pequeno produtor, as cooperativas ou as grandes empresas através de dívidas. Nos fundos imobiliários de papel, a gente tem os CRIs. Nos fundos imobiliários, nos fundos de investimentos do agro, a gente tem os CRAs. São certificados de recebíveis agrícolas que uma securitizadora reúne um pacote ali com várias parcelas, várias dívidas, vários financiamentos dos produtores e repassa, né? O fundo, o FIAGRO, compra isso e a gente começa a receber diretamente ali aquele pagamento mensal. Por isso que a gente recebe os dividendos todos os meses. Então, quando você investe no fundo de investimento do agronegócio, que existem vários FIAGROS, você começa a receber os seus dividendos de forma mensal, e isso para o pequeno investidor é muito motivador. E a gente começa ali com 10, 50, 100 mil reais e vê que o negócio está dando certo, que a gente está realmente colhendo os frutos daquele investimento e começa também a querer aumentar o nosso fluxo de trabalho, a poupar mais dinheiro para poder fazer um aporte maior. Então isso também nos faz crescer como empreendedores, como seres humanos e a crescer o nosso conhecimento também. E a gente vai falar do RZAG 11, que é um fundo de investimento do agronegócio, um FIAGRO da Rizarte. Então, este fundo ele é administrado pelo Banco Genial e ele começou em outubro de 2021. O valor patrimonial da sua cota, né, o valor teoricamente justo ali dos papéis, custa R$ 9,59, porém, nós, cotistas e o mercado, estamos dispostos a pagar apenas R$ 9,39, sinalizando um pequeno desconto no valor da cota para quem quer investir. Ele conta com 31 ativos na carteira, 31 CRAs, a gente vai ver todos eles mais para frente. Ele pagou um yield muito atrativo de 15,9% nos últimos 12 meses. Ele cobra uma taxa de administração um pouquinho mais alta, de 1,15%, e uma taxa de performance 10% do que exceder ao CDI. Tá bom? Então, apesar de ser um fundo que tem um yield alto, ele tem uma taxinha também um pouco mais alta para justificar isso aí. Mesmo assim, esse fundo ele tem andado um pouquinho de lado, uma hora sobe, uma hora desce no valor da cota. Agora a gente está com uma pequena queda sinalizando uma oportunidade de compra, mas ele está sempre ali na faixa de entre R$ 9 e R$ 10, sendo mais acessível aí para nós. E esse fundo ele vem ganhando o dinheiro, fazendo o seu benchmark acima do valor do CDI, que é a sua meta, digamos assim, né? A gente observa que as alocações do fundo têm batido, por exemplo, no mês de outubro, a rentabilidade entre CDI mais 3,12. Então, esse gráfico que serve para a gente ver a rentabilidade do fundo, se está valendo a pena, se está rendendo mais que o CDI ou não. E a gente sabe que o CDI é um bom marcador para você analisar a sua rentabilidade dos seus investimentos. Com isso, com todas essas perspectivas, o RZAG tem crescido bastante também no número de cotistas. Ele começou lá com 30 mil, no ano passado, na verdade, e agora já está com 81 mil cotistas, fomentando mais ainda o grande crescimento do agronegócio, sinalizando um bom momento para a gente que é pequeno investidor também entrar nisso. Lembrando que aqui é para a gente estudar, não é nenhuma recomendação de compra, tá bom? E falando nos FIAGROS, eu vou deixar aqui agora uma playlist para a gente poder deixar disponível para você todos os FIAGROS que eu já analisei. Tá ali nessa playlist, você escolhe o seu favorito, assiste e aprende também, tá bom? E como que é a carteira desse RZAG 11? O que ele investe ali, né? Quando você compra a sua cota lá de R$10, onde que essa cota está sendo destinada, esse valor? Para onde que são esses investimentos? A gente tem que, a maior parte é para soja, depois a gente tem milho, depois temos uma pequena fatia de 10% de algodão. A gente tem também
grande parte ali nas sementes de soja, que são o produtor, foi até um CRA, um último CRA que este fundo comprou. Ele trabalha com sementes também, é muito legal a tese de investimento deles. Depois tem sementes de pastagem e outros derivados aí, outros insumos relacionados ao agronegócio. Então essa aqui é a carteira diversificada do RZAG 11, que me deixa mais tranquilo, é que é 100% atrelado ao CDI. Não que seja melhor ou pior do que quando uma dívida é atrelada ao IPCA, sendo que as duas sofrem interferência pela taxa de juros. Porém, para diversificar nossa carteira de investimentos, é interessante você diversificar o seu indexador também. A gente tem muitos fundos imobiliários de papel, de CRIs, que são indexados ao IPCA, por exemplo. A gente, tendo parte da nossa carteira atrelados ao CDI, como aqui no RZAG 11 a gente tem, é um jeito de a gente se proteger mais contra as ondulações do mercado, contra as ondulações da economia. Eu gostei bastante desse tipo de a diversificação que o fundo tem no seu indexador, tá bem? Então a gente tem aqui a estratégia também do RZAG 11, não é ficar fazendo trade com os CRAs, ele quer investir nesses CRAs para longo prazo, que dá um pouquinho mais de segurança para o fundo. Ele é um fundo um pouco menos ousado do que outros, mas ele vem ali com uma estratégia similar à que a gente usa aqui no canal Previdenciário, né? Ele tem como garantia daqueles CRAs, né? Ele não vai pegar qualquer CRA e não tem nenhuma garantia em troca caso haja inadimplência. Se houver inadimplência, a gente tem aqui, ele tem grande parte de alienação fiduciária de terras, mas o aval, ele pode ir lá confiscar essa terra e fazer o uso próprio ou vender caso aquele CRA fique inadimplente. E a gestão fala justamente disso, que ela está tentando ampliar a diversificação da carteira de CRAs do fundo para que essa diluição do risco aconteça, para diminuir a concentração dos CRAs. Eu sempre falo isso aqui, dos investimentos dos fundos imobiliários e dos FIAGROS, que eles, quando são de papéis, quando são de CRIs ou CRAs, o percentual do patrimônio líquido, ou seja, tudo de, sei lá, 100 milhões, vamos supor que o fundo tenha 100 milhões e ele tenha só 5 CRAs, ele fica muito exposto a uma inadimplência. Agora, se ele desses 100 milhões ele tem 50 CRAs, caso aconteça alguma coisa, a sua exposição ao risco será muito pequenininha. Eu fiz um vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui, mostrando que um fundo, no caso foi um fundo imobiliário, ele teve uma parcela de inadimplência, um CRI que foi inadimplente, mas foi tão irrisório no patrimônio líquido do fundo que nem comprometeu o valor da cota. Por isso que é interessante quando você for analisar um FIAGRO, um fundo imobiliário, ver a carteira. E a carteira de CRAs do RZAG 11, a gente observa que a maior exposição do CRA é em 2,5%. Mostrando a diversificação da carteira como que é interessante. Uma coisa que eu gosto de mostrar também para vocês é o seguinte: observa que os primeiros 4 CRAs, eles são do mesmo devedor. Só que caso aconteça algo com este devedor específico, não necessariamente os 4 CRAs estão comprometidos. Depende muito da alocação do centro de custo que vai lá dentro da empresa. Então, por isso que eles têm 4 CRAs diferentes, porque são setores diferentes dentro dessa empresa que buscaram esse financiamento. Então, é mais separado. Apesar de ser a mesma empresa, o mesmo devedor, os CRAs são considerados, quando a gente analisa, como únicos, né? Então, a gente observa que a maior exposição é 2,5% do patrimônio líquido. Aqui, a outra página finalizando os 32 CRAs do fundo. E para você ser cotista do RZAG 11, você vai pagar R$ 9,33, que está negociando um preço sobre o valor patrimonial de 0,98. Isso é o quê? Quer dizer que o fundo está negociando no valor abaixo do que deveria, um descontinho de 2%. Ele pagou um dividendo de 12 centavos, isso dá uma rentabilidade de 1,2 ao mês ou 15,4 por ano, conforme eu já mostrei. Então, quando você vai lá e compra a sua cotinha de R$10, ele tem te pagado em média 12 centavos por cada cota. Aí, cada vez que você vai investindo mais, você vai aumentando esse dividendo
É uma estratégia legal até você aumentar um ponto de receber de dividendos o valor de uma cota onde você pode investir automaticamente, né, e crescer o seu patrimônio. Por isso que é legal esses fundos que tem um preço mais acessível, porque a gente pensa que investir é só coisa de rico, é para quem já tem muita grana. Se eu começar com R$50 não vale nada. Por isso que eu criei as duas carteiras aqui do canal. Uma só de fundos imobiliários e fiagros e a outra só de ações de dividendos para a nossa previdência, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Tá achando legal? Tá achando bacana? Compartilha para mim esse vídeo, por gentileza. Vai me ajudar bastante no crescimento do canal. Eu preciso que você me ajude também. Se você gosta do meu conteúdo, é o jeito de você contribuir, retribuir ali todo o aprendizado que eu faço o esforço aqui pra gente, tá bom? Falando da nossa carteira agora, bem rapidinho, nossa carteira de fundos imobiliários e fiáveis, a gente vai fazer a atualização dela, mas primeiro a gente, né, como sempre, das nossas regrinhas que eu criei. E por que eu falo todas as vezes dessas regrinhas? Para martelar na cabeça da gente que precisa de constância e resiliência. Então, toda semana, R$50 em fundos imobiliários ou fiagros, respeitando a diversificação setorial, que é a diversificação que a gente fez de fundos, CRIs, logística ou lajes corporativas, fundos de hedge e fiagros. Tá meio perdido nisso tudo que eu falei? Clica aqui nesse vídeo que você vai entender o primeiro vídeo da carteira de fundos imobiliários. Eu expliquei direitinho o que é cada um desses setores e por que a gente precisa tá diversificado nesses setores, tá bom? E na semana 4 aqui, deixa eu pegar o meu telefone, a gente vai pela plataforma Toro, na qual eu não estou gostando muito de usar, porque para gerenciar por ela não mostra tanta coisa. Mas enfim, vamos lá. É uma plataforma segura. Tô aqui na Toro, então eu coloquei mais os R$50. Sobrou um restinho de dinheiro dos outros investimentos, então tem um valorzinho a mais. Então eu vou comprar uma cota do Kizu por R$8,16. Uma cota do VGHF por R$9,35, R$10,97 pelo MXRF, R$9,35 pelo GALG11 e vou comprar aqui duas cotas do RZAG11 a R$9,40 porque tinha sobrado um pouquinho de dinheiro. Então observa, é muito interessante pra gente. Olha só, a gente está investindo R$50 toda semana e eu sempre conseguia comprar uma cotinha de cada fundo. Agora eu já consegui comprar uma cota a mais de um outro fundo, porque sobrou um pouquinho de dinheiro. Quando a gente começar a receber os dividendos desses investimentos, vai chegar ao ponto que a gente vai aportar R$50 e vai receber mais R$50 para fazer novos aportes. Então a gente vai duplicar o nosso poder de aporte e isso vai gerando a bola de neve que todo investidor gosta. Entendeu qual que é a lógica? É um jeito interessante de você começar. E a nossa carteira ficou assim, 5 cotas do RZAG11 e 4 cotas dos demais fundos, porque eu comprei um a mais porque sobrou o dinheiro, tá bom? Na próxima semana, pessoal, vou trazer uma outra novidade, um outro tipo de fundo imobiliário, um outro fiagro. Para isso eu preciso que você deixe nos comentários qual que é a sugestão que você tem aqui para a gente crescer e enriquecer mais o canal. Quer fundo imobiliário, quer ações, quer fiagros, o que você espera, né? Esse vídeo te ajudou, esse vídeo te deixou mais motivado, você ficou interessado nessa cadeia do ramo do agronegócio? Deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal, eu preciso muito da sua inscrição aqui no canal, ative o sininho porque tem vídeo 3 vezes na semana e comente aqui, você já é investidor do RZAG11, você gostou da tese de investimento desse fundo? Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom?